Baruch Shem Kevod Maluto Leoland Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você que está aqui, quem sabe pela primeira vez, você está no canal Tchuvá Total e é uma honra para nós termos a sua participação aqui conosco. Meu nome é Raimson Correia e sou um dos professores neste maravilhoso canal, onde nós aqui compartilhamos com você estudos da Torá, que é a palavra do Eterno, à luz da interpretação conforme os profetas, os escritos, e entendendo cada um destes livros, os profetas, os escritos nazarenos, à luz da Torá. Portanto, nós percebemos a plenitude dos textos sagrados a partir da Torá. Então, essa é a linha, essa é a forma como realmente nós estudamos aqui no canal, sempre deixando a própria, vamos dizer assim, a própria Bíblia falar, tá bom? Você está, no dia de hoje, nos dando a honra de sua participação em Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. Tá bom? Essa é a proposta deste estudo, que estamos no capítulo 7, já caminhando praticamente para o final. Não hoje, não nesse estudo, mas nos próximos estudos, talvez mais 2, no máximo 3, já estaremos concluindo o capítulo 7. Tá bom? Capítulo 7 esse, só relembrando, que é somente a fala de Estevão, diante do Sanhedrin, do Sinédrio, pois o acusaram em uma sinagoga, ele foi acusado de blasfemar contra o Eterno, contra o Beit HaMikdash, o templo, contra as tradições, contra Moshe, uma série de coisas. E agora ele está falando diante do Sanhedrin, esse é o capítulo 7, e nós estamos aqui analisando ponto a ponto, palavra por palavra, do que está dizendo Estevão em sua defesa. Lembre-se que, conforme os estudos anteriores, e aqui nós chegamos, pela graça do Eterno, Estevão, ele realmente está fazendo sua defesa e fazendo a conexão, o elo entre Moshe e Yeshua, pois Yeshua, nosso Mashiach, era um dos motivos pelos quais, dentre os quais eu citei ainda há pouco, pelo qual ele está agora diante do Sanhedrin fazendo sua defesa. Tá certo? Então, esse é o contexto. Tá bom? Então, antes de nós iniciarmos a leitura interpretada dos textos, tá bom? Quero aqui dar o meu shalom para todos os nossos irmãos aqui do estado do Amazonas, tá bom? Daqui de Manaus, do meu querido estado do Pará, de todo o estado do Pará, em especial os nossos irmãos de Belém, tá certo? Terra onde eu nasci, e a todos ali em Ananindeua e proximidades, tá bom? Tem um irmão também de Parauapebas. Shalom, meu querido, que o Eterno abençoe a todos os nossos irmãos em todos os pontos do planeta Terra, tá bom? Quero aqui desde já agradecer ao apoio de todos, pelo carinho, pelo incentivo, e justamente com esse carinho recíproco, com esse amor que nós fazemos esses estudos e compartilhamos com você a cada semana, tá bom? Ontem tivemos o privilégio de poder estudar com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, no programa Momento do Hebraico, certo? E estudamos ali um pouco da próxima porção do Shabat, que é Maasei, e dessa forma sempre nos preparando para o próximo Shabat,
nos preparando para o que o Eterno tem para os nossos corações, sempre guardando em nossa mente, em nosso coração, o que Ele tem nos ensinado, tá bom? No momento do hebraico, a gente aprendeu ali alguns detalhes a respeito da gramática hebraica, da escrita, tá bom? Algumas preposições. Isso é muito importante para o nosso enriquecimento do estudo desse idioma Kadosh, a língua Kadosh, que é o hebraico, tá bom? Então vamos ao texto, definitivamente, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, fazendo essa leitura com calma, interpretando ponto a ponto, tá bom? No seu contexto original, que é o contexto judaico. Vamos continuar. Atos capítulo 7, verso 37, que diz assim: Hu Moshe Asher Amar. Ele é Moshe que disse Livnei Israel, para os filhos de Israel. E o que foi que Moshe disse? Olha só. Navi, um profeta, Mearechen, de vossos irmãos, Camoni, semelhante a mim, ou como eu, um profeta entre vossos irmãos, semelhante a mim, ou como eu, Yakum, ou melhor, Yakin Lachen, levantará. Yakin está flexionado com a letra Yud aqui no prefixo, vem de kum, levantar, ser levantado, ser posto, tá bom? Tanto tem a palavra kum, tanto tem um sentido, dependendo do contexto do texto, tem um sentido de levantar literalmente, certo? O ato de se levantar, como é o caso agora, se levantar no sentido de ser colocado, de ser trazido, de ser estabelecido, tá bom? E aqui de ser levantado, Lachen, para vocês, Adonai. Então levantará para vocês, Adonai, Elohim, vosso Elohim, Elav. Olha só, a ele ou para ele, Tishmaum, ouçam, prestem atenção. Olha que incrível. Então eu trouxe essa ilustração justamente desse momento em que Moshe diz isso, certo? Então Moshe, ele sabe que alguém, o Eterno levantará para guiar o povo de Israel na direção da Torá, conforme as instruções do Eterno, portanto, da Torá. Tá? Então, a gente percebe aí a dedicação de Moshe em instruir o povo de Israel, seus irmãos, na Torá, a fim de obedecerem todos as instruções do Eterno na direção de Canaã, caminhando para a terra que o Eterno prometeu ao povo de Israel. Tudo bem? Então, esse é o contexto. E esse profeta, o Eterno levantou. O Eterno levantou. Yeshua, nosso Mashiach, é este profeta. Não se assuste, por favor, não se assuste de Moshe usar a expressão, ele usa justamente essa expressão aqui, ó. Navi, deixa eu marcar aqui com marca-texto para você ver aqui, ó. Navi, um profeta, tá bom? Navi, um profeta. Então, não se assuste dele falar profeta e, como eu estou dizendo para você, sim, se refere a Yeshua, nosso Mashiach. Como assim semelhante a mim, disse Moshe? Detalhe, quem está falando aqui é Estevão, isso, obviamente, trazido da Torá, o seu discurso,
diante do Sanhedrin. Tá? Todo tempo aqui, Estevão está fazendo paralelo, lembre-se, como eu disse ainda há pouco, um paralelo entre Moshe e Yeshua. Estevão quer mostrar a importância, a relevância e justamente esse paralelismo entre Moshe e Yeshua, tá bom? Diante do Sanhedrin. Então, quando Moshe fala de um profeta que viria e que seria semelhante a ele, significa que Yeshua, exatamente como Moshe, com essa mesma dedicação de Moshe, com esse mesmo empenho em instruir o povo de Israel nas instruções do Eterno, assim Yeshua fez, realizou naquela época, naquela geração. Você está entendendo? Então, essa garra, nesse sentido de se doar para conduzir o povo de Israel a voltar para a Torá, pois lembre-se, Moshe estava fazendo justamente isso, trazendo o povo de Israel de volta para a Torá. Ainda que da forma escrita, isto é, em tábuas, que foi entregue no Sinai, ok? Antes disso, o povo de Israel não tinha a Torá. Não da forma em pedras, mas já havia as instruções do Eterno para o povo, ok? A partir justamente desde de Adão, que chegou a Abraham e assim por diante. Então, eles tinham uma noção a respeito das instruções do Eterno, porque o próprio Eterno foi quem foi ensinando ao longo da história. Tá certo? Então, quando o povo de Israel no Egito se tornou escravo e ali conheceu deuses, que na verdade, além do Eterno, não existe nenhum, mas tiveram contato ali com deuses, vamos dizer assim, com ídolos, feituras de obras humanas, falando, né, dessa forma. Então, uma parte do povo de Israel, e isso a gente vai ver daqui a pouco nos textos, Imitse Hashem, se o Eterno permitir, uma parte do povo de Israel teve sim um contato a mais com esse tipo de coisa, com a idolatria egípcia, e uma parte do povo de Israel não esqueceu o Eterno, não abandonou os princípios do Eterno. E é justamente a esse grupo, a essas pessoas que não esqueceram o Eterno e que lamentavam pelo fato de estarem na escravidão no Egito, que o Eterno, ao ouvir os lamentos, de ver o lamento do povo de Israel, com mão forte e braço estendido, resgata o povo de Israel dali pelas mãos de Moshe. Tá certo? Então, olha só que interessante, né? Então, é nesse aspecto em que Moshe foi separado pelo Eterno para resgatar o povo de Israel do Egito, é que está esse paralelo com Yeshua. Tá? Yeshua foi separado pelo Eterno para resgatar o povo de Israel de volta para a Torá, para voltar para a Torá. A gente estudou isso na aula anterior, tá certo? Então, vamos seguir aqui. É disso que ele está falando, sempre fazendo paralelo. E ele diz, Moshe, como ele diz, a esse profeta, ouçam, nós temos aqui a palavra Tishmaum, está flexionada, e em vermelho eu fiz aqui de propósito, tá? De vermelho você tem a palavra Shema, Shin, Men e a letra Ain, formando a palavra Shema. Então, Shema significa ouvir ou prestar atenção. Ouçam, olha só o que Estevão está trazendo à tona naquele momento. Ele está lembrando o Sanhedrin e seus acusadores de que todos devem prestar atenção neste profeta que o Eterno levantou para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá. Olha que incrível.
Então, Shema, Tishmeum, ouçam, prestem atenção. Olha que incrível. Então, gente, não tem como o Sanhedrin não ter percebido de que Estevão estava se referindo a Yeshua e que esse paralelo ele está fazendo o tempo todo no seu discurso. Verso 38 diz assim: Hu Asher Hayah, ele, isto é, Moshe, é o que estava Vakahal na assembleia, ou na congregação, ou no ajuntamento, na reunião, Uva Midbar, e no deserto Im Ramalah, com o mensageiro Hadover, que falou Elav para ele, Behar Sinai, no Monte Sinai. Veim Avoteinu, e com nossos pais, Vehu, e ele, Kibel, recebeu, Torat Haim, a Torá viva, ou a Torá da vida, a Torá viva, eu marquei em vermelho aqui, vou já comentar aqui. E olha só, Moshe recebeu em suas mãos a Torá viva, Latatlano, presenteada para nós. Então, Moshe tem uma importância muito grande, não somente para o povo de Israel, mas para todas as nações, pois ele foi um grande líder, pois dedicou a sua vida para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá, para as instruções do Eterno. E aí, Estevão, ele destaca exatamente o que eu marquei em vermelho aqui, dizendo que Moshe recebeu a Torá viva. Aqui uma ilustração disso, pois, de fato, as instruções do Eterno são vida. Portanto, você quer ter vida, você quer viver bem, então sigamos as instruções do Eterno no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, nas nossas relações pessoais, a forma como nós tratamos as pessoas, o nosso próximo, seja nosso parente, seja um vizinho, seja alguém que nem conheçamos. Então, que possamos refletir sobre isso. Como é que estamos tratando as pessoas? Se tratamos bem, de forma honesta, então estamos colocando em prática essa Torá viva em nossa vida. Entendeu? Consequentemente, aquele que ainda não pratica a Torá, ainda não tem essa Torá viva na sua vida, porque ainda não está no seu comportamento, no seu agir no dia a dia. Certo? E falando em Torá viva, olha que incrível. Isso nos lembra um texto muito conhecido para nós que conhecemos os escritos nazarenos, que lemos bastante ele, né? Teve um certo momento em que nosso Mashiach, Yeshua, disse o seguinte, e Yohanan, João, registrou, está no capítulo 6, verso 51. Yohanan, João, olha só o que Yeshua disse. Anohi, eu. Tem duas formas de dizer no hebraico eu. Ani, eu, e Anohi, eu. Lachen, desculpem, Anohi lechem, eu sou o pão, Chaim, da vida. Eu sou o pão vivo, ou o pão da vida. Como assim o pão vivo? Vamos completar aqui. Hayoret min hashamayim, que desceu
dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Queridos, talvez você tenha lido esse texto de Yohanan e talvez não tenha ainda associado ao que se refere. Mas Yeshua estava se referindo, ao dizer isso, exatamente sobre a Torá de Adonai. Quando ele diz ser o pão vivo que desceu do céu, ele não está dizendo que ele literalmente desceu do céu, entendeu? Não é disso que ele está falando. Quando ele diz eu, ele está se referindo às instruções que ele está repassando para todos aqueles que querem ouvi-lo a respeito da instrução do Eterno em relação à Torá. Então, quando ele diz eu, ele está se referindo à Torá. Preste atenção nisso, tá? Então, muita calma. Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí, faz todo sentido aqui. Eu trouxe essa ilustração para mostrar justamente isso. A Torá, escrita em 2 tábuas de pedra, olha só, portanto, o pão vivo, o alimento, a palavra pão, lechem, aqui ó, lechem, pão, ela simboliza alimento de forma geral, tá? O pão, inclusive aqui no Brasil a gente fala assim, né? O nosso pão de cada dia. Eu vou trabalhar para me ganhar o meu pão, isto é, para eu ter o meu alimento, tá? Então, o que é alimento para a nossa alma, senão a palavra do Eterno? O que é alimento para a nossa vida, para o nosso ser, senão a palavra do Eterno, a Torá? Certo? Tá dando para você entender, meu irmão? Olha só o que Estevão está colocando diante do Sanhedrin. Óbvio que esse texto de Yohanan, Estevão não citou no momento. Eu estou trazendo à tona para explicar para você nesse momento, pois é oportuno isso, tá? Quando Estevão fala a Torá viva, você deve lembrar automaticamente de quando Yeshua, nosso Mashiach, falou ser ele o pão vivo que desceu dos céus. Isto é, ele está dizendo em outras palavras, Yeshua, o que eu digo para vocês é a Torá que o Eterno entregou nas mãos de Moshe. Nem a mais e nem a menos. É isso que ele está dizendo. Tá? E não que ele desceu literalmente do céu, né? Enfim, isso vai gerar uma série de consequências no sentido de entender outros textos, e, enfim, e que vai levar por um caminho bem distante da Torá. Tá? Se alguém imagina através desse texto que Yeshua literalmente desceu do céu, então vai criar-se uma linha de pensamento através disso. Mas Yeshua está falando da Torá, gente. Da Torá. Tá? Ele continua. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Adam ki yochal, o homem, Adam, o homem, ou a pessoa, o ser humano, pois que comer milechem, deste pão, que comer ou que se alimentar deste pão. Olha só de que pão que Yeshua está falando. A Torá. A Torá. Hazé. Milechem hazé, deste pão. Varri. Viverá. Desculpem. Varrai. E viverá. Leolam. Para sempre. Olha só. Aquele que comer deste pão, que é a Torá viva, essa Torá que Yeshua está ensinando, que não é outra Torá, tá, gente? Yeshua não inventou outra Torá, ele não reformulou a Torá, ele não atualizou a Torá, nada disso. O que Yeshua aprendeu, praticou e ensinou é justamente a Torá, como ela realmente é.
Tá? Então aquele que realmente comer esse pão, que comer a Torá, isto é, que colocar para dentro de você, então você viverá para sempre. Olha aí a resposta de uma forma diferente do jovem rico que certa vez perguntou para Yeshua como ele herdaria a vida eterna. Entendeu? O que foi que Yeshua falou para ele? Ora, guarda os mandamentos, na nossa tradução em português, né? Guarda os mandamentos. É justamente o que está aqui também, mas de uma forma diferente, tá? Então, quem comer este pão, que é a Torá, viverá para sempre, tá certo? Leolam, verhalechem, olha só, e o pão asher que ani noten, que eu darei, basari, que eu darei em minha carne, hu asher atnenu beat hair haolam. E o pão que eu darei em minha carne, darei em favor da vida do mundo. Então preste bem atenção. Como assim o pão que eu darei em minha carne, em sua vida, no seu modo de praticar a Torá, no seu dia a dia? Yeshua, e essa forma ele ensinou a seus talmid, aos seus discípulos e todas as pessoas que o ouviam a respeito da instrução da Torá, tá certo? Então que não haja dúvida, Yeshua não ensinava outra coisa a não ser a Torá. Tá certo? É interessante que a palavra carne aqui, ó, Bessari, a minha carne, né, vem de basar, carne, basar, que é justamente a raiz da palavra basar, que eu marquei aqui com essas letras, com essa cor dourada, porque basar é justamente a raiz da palavra bessorá. Basar, carne, bessorá, que é as boas novas, a boa notícia. O que é as boas novas? A Torá, na sua forma mais elevada, na sua forma muito incrível, apresentada pelo nosso Mashiach Yeshua. Entendeu? Essa é a boa notícia, essa é a Torá. Então faz todo sentido, porque a boa notícia, a Bessorá, foi vivida basar, na carne. Inclusive, o David fala isso na sua entrevista. Moré Felipe fez a tradução da entrevista de David, né, o israelense, muito incrível. E está disponível aqui na Teshuvah Total, né? Se você buscar ali. Olha que incrível. Então, Yeshua viveu em carne, isto é, na sua vida. Olha que incrível. Ele viveu, ele praticou em carne a boa notícia, a Torá. E que não haja dúvida disso. Então, gente, como você está percebendo, sempre que eu tenho chance de falar isso, eu faço questão de repetir. O foco do Eterno sempre é a Torá e sempre será a Torá. Tá bom? Sempre será as instruções do Eterno. Então, fugiu disso, fugiu da Torá, então aí o Eterno não se compromete. Foi além da Torá, então o Eterno já, entendeu? Então a Torá, só voltando aqui, a Torá viva aqui Estevão está falando, olha só, ele está dizendo, eu aprendi esta Torá viva com Yeshua, não necessariamente diretamente com ele, mas ele aprendeu com os Talmid de Yeshua, que portanto aprenderam com Yeshua, né? E você, aí eu digo para você, você acha que o Sanhedrin não está entendendo o que ele está falando? Está entendendo sim, porque todos ali no Sanhedrin, no Sinédrio, e bem como os seus acusadores, todos eles são
conhecedores da Torá. Eles estudam em todo o Shabat, ou melhor, estudavam, né, em todo o Shabat, as porções semanais. Então todo mundo ali está entendendo o que ele está falando. Agora, Estevão já não está mais iniciando o seu discurso, ele já está chegando nos finalmente. Já é perceptível quando ele compara Moshe com Yeshua e vice-versa, a importância dos dois na história do povo de Israel. E o Sanhedrin está, com certeza, entendeu tudo o que ele falou. Tanto é que a gente vai ver a reação final do Sanhedrin diante do discurso de Estevão. Verso 39 diz assim: Vavoteinu, e nossos pais, lo avu, não aceitaram lishmoa, não aceitaram ouvi-lo. Isto é, foram duros. Ouvi-lo quem? Moshe, está falando de Moshe, tá? Nossos pais não aceitaram ouvi-lo. Que rimro et rucho, pois se rebelaram ao mover dele, rucho, mover. Aqui você tem a palavra ruach, o resh vav het, tá? Ruach, que quer dizer mover, tá certo? Que nesse caso aqui, gente, infelizmente na nossa tradução para o português, apesar de termos uma comissão revisora no nosso país, mas ainda está assim. Se você ler esse verso 39 na versão em português, ele está se referindo como se fosse o mover do Eterno, como se fosse o Eterno. Não. Esse mover dele está se referindo, como eu coloquei aqui entre parênteses, esse mover dele é o entusiasmo ou a disposição de Moshe, certo? Eles se rebelaram à disposição de Moshe em ensinar a Torá. Claro que não foi todos dentre o povo de Israel, alguns, tá? Por favor. Como repetindo, havia justamente uma boa parte que ouvia Moshe, que queria obedecer de bom grado, mas havia um grupo, certo? Dentre eles, por exemplo, Korah e sua equipe, né, e companhia. Dentre outros, Datan, Aviram, e que se rebelaram. E aí a gente percebe, alguns nomes são dados entre o povo de Israel, em que a gente percebe ali um motim, tá certo? Então, é esse grupo que sempre era a turma do contra, não queria ouvir Moshe, não queria. E não ouvir Moshe naquela época significava não ouvir a Torá, portanto, não ouvir o Eterno. Porque o que Moshe ensinava para o povo de Israel não era nada além da Torá, entendeu? Nem a menos e nem a mais, mas era a Torá. A Torá. Não era nada dele, mas as instruções do Eterno. Você está entendendo? Então, voltando aqui, infelizmente foi traduzido como se fosse o mover do Eterno, mas não é o Eterno, gente, tá? É o mover dele. E aqui, ó, novamente nesse verso 39, Estevão faz um paralelo entre Moshe e Yeshua, mais uma vez. Por quê? Porque assim como, em outras palavras, Estevão está dizendo para o Sanhedrin, assim como Moshe não foi ouvido por alguns dentre o povo de Israel, quando ele recebeu a Torá e de bom grado, com muito entusiasmo, com muita alegria, ele queria compartilhar esta Torá com o povo de Israel, da mesma forma, Yeshua, nosso Mashiach, quis compartilhar esta maravilhosa Torá, que é a palavra do Eterno, com seus irmãos. Alguns aceitaram aprender da Torá com ele, mas outros não aceitaram. Muito pelo contrário, rejeitaram as instruções de Yeshua, portanto, a respeito da Torá. Está entendendo? Então, quando você faz essa leitura com calma, com carinho, passo a passo, você começa a perceber
o comparativo que Estevão vai fazendo ao longo de seu discurso entre Moshe e Yeshua. Imagina, gente, Moshe, ao receber a instrução do Eterno escrita em tábuas de pedra, e a alegria que ele estava de compartilhar com os seus irmãos as instruções do Eterno. Imagina só. E é interessante que quando a gente inicia o nosso caminho em Teshuvá, que a gente passa a conhecer e praticar, obviamente, a Torá, a gente tem, assim como Moshe, um grande entusiasmo, uma grande vontade, certo? De compartilhar com as pessoas a palavra do Eterno. E é interessante que, assim como Moshe e assim como foi com o nosso Mashiach Yeshua, conosco também acontece a mesma coisa, né? Até a gente, com o tempo, né, vai percebendo que a gente não pode chegar com as pessoas e sair falando assim da Torá, certo? Algumas pessoas vão ouvir você, outras não vão querer ouvir você. Foi com Moshe, foi com Yeshua, foi com os profetas e não vai ser diferente com você e comigo, entendeu? E então a gente vai percebendo na nossa caminhada em Teshuvá, certo, que devemos ter o freio na hora certa, né, de falar da Torá quando for o momento, quando você for solicitado. Depende do ambiente, depende das pessoas, depende da intenção das pessoas em querer ouvir de você, porque existem pessoas que perguntam para você sobre a Torá, mas não querem ouvir a Torá. Às vezes só querem que você diga algo, que elas arrumem aquilo que você disse para encurralar você mesmo, entendeu? Fazer você tropeçar nas suas próprias palavras. São pessoas com mais intenções. Infelizmente, existem muitas por aí, tá? Então, muito cuidado quando você falar da Torá. Verifique o ambiente, verifique quem são as pessoas que estão perguntando. Analise a intenção da pessoa quando ela pergunta a respeito da Torá, se realmente ela quer conhecer. E, claro, você com um coração limpo e simples, você pode se compartilhar com essa pessoa, tá bom? Mas também não fique saindo aí de porta em porta, anunciando para as pessoas. Não é assim, tá? Viva a sua vida, meu irmão, e ao longo do seu dia a dia, nos seus afazeres, nos momentos certos, na hora certa, o Eterno colocará as oportunidades diante de você para você compartilhar com as pessoas certas a respeito da Torá que você tem praticado no seu dia a dia. Entendeu? É assim, muito simples. Senão você vai dar uma de chato por aí, né? Imagina, a pessoa, sabe aquela pessoa chata que só quer falar naquele assunto, naquele tema, naquele assunto? Então, as pessoas não vão querer ouvir você, tá bom? Não seja assim, tá certo? Eu sei que no início, né, aquela vontade, aquela garra, como a gente está lendo aqui no texto com Moshe, né? Imagina o dia que Moshe recebeu a Torá, a empolgação que ele estava, o ânimo dele, o entusiasmo, a sua disposição em compartilhar a Torá. E quando ele desce do monte, o que ele encontra? O povo de Israel, ou melhor, uma parte do povo com o bezerro de ouro. Triste momento para o povo de Israel, né? Certo? Então, verso 40 diz assim: Vaiomeru el Aharon, e disseram o povo, e disseram para Aharon: Asei lano, faça para nós, Elohim asher yalehu, Elohim que vá diante de nós, lefaneinu, que vá diante de nós, ou diante da nossa face, né? Diante de nós. Quiser Moshe, pois este Moshe, raiz asher raelanu me'eretz Mitzrayim, pois este Moshe, o homem que nos fez subir da terra do Egito,
Lo yadanu, não sabemos. Mehaya lo, não sabemos o que aconteceu. Foi justamente quando Moshe ele subiu ao monte no Sinai para falar com o Eterno. O Eterno havia convocado ele. E em uma dessas vezes que Moshe subiu ao monte, foi justamente quando ele passou 40 dias e 40 noites. Então, esse grupo do contra e que estava na base da montanha achou que realmente ele não viria mais. Por isso, tratou de, pelos seus próprios meios, forçar, pressionar Aharon para que Aharon confeccionasse um novo Elohim para eles. E aí saiu aquele bezerro de ouro, né? Então, um triste momento na história do povo de Israel e que marcou negativamente a sua caminhada no deserto. Verso 41. Vasu egel bayamim, e fizeram um bezerro naqueles dias, Rahen, para eles, Vayalu olot, e o exaltaram com elevações, Lamaserra, Vaitzahaku. Então olha só, e exaltaram com elevações a imagem fundida e riram. Esse riram aqui, gente, esse rir, é no sentido de se divertir, de brincar, exatamente como tem aqui na ilustração, olha. Foi exatamente nesse momento que Estevão está citando que o povo, parte do povo de Israel, é importante frisar isso, se comportou diante do bezerro de ouro. Veja aqui a letra que constitui a palavra que riram, né? Que rir. A palavra Yud, o Tzad, o Het e o Kuf, certo? Se você analisar bem aqui, são exatamente as mesmas letras da palavra de Yitzhak. Bom? Filho de Avraham. Olha só. Tanto é que o nome Yitzhak, a letra Yud simboliza mão, então fica assim: a mão que traz o riso. A mão que traz o riso. Porque de fato, a mão do Eterno trouxe a alegria para Abraão e Sara. Pois Sara, ela era infértil, não podia ter filhos. E o Eterno abriu sua madre e ela concebeu Yitzhak. Então, como a mão do Eterno, a ação, quando eu falo mão é ação, tá? Agir. Então, como a ação do Eterno trouxe alegria para este casal, Abraham e Sara, então eles atribuíram essa expressão Yitzhak ao seu filho. Tá bom? Por isso que esse sentido de rir está justamente aqui na tradução em vermelho, tá? Vaitzahaku, só que está flexionado, tá? Tem um shura aqui no final, tá bom? E riram diante do que fizeram suas mãos. Lifnei maasei edeihen, o que fizeram suas mãos. Então, é incrível o coração de parte do povo de Israel, como a gente tem aqui a ilustração, o coração deles ainda estava conectado ao Egito. Já estavam fora do Egito, mas o coração deles ainda estava conectado, lembrando, vivendo as coisas do Egito. Tá? Inclusive, sobre esse tópico que eu acabei de citar aqui, o Moré Felipe comentou ontem no Momento do Hebraico. Eu estive acompanhando. Parabéns ao nosso querido Moré Marcos Felipe, que tem apresentado de forma incrível todas as aulas. Que o Eterno abençoe você e sua família, meu irmão. Um grande abraço. Então ele comentou justamente sobre isso. E eu repito
Reitero aqui o que ele falou. O povo de Israel estava caminhando agora pelos estágios, tá bom? Em direção a Canaã, pela orientação do Eterno, que separou Moshe para conduzir o povo de Israel segundo a Torá, certo? Mas o coração de alguns entre o povo de Israel, repito, estava ainda conectado ao Egito. Haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. Trazendo para os nossos dias, ainda existem pessoas assim que estão caminhando em Teshuvá, infelizmente, tá? Mas isso pode ser resolvido. Isto é, são pessoas que com um pé estão, ou pelo menos acham que estão, caminhando em Teshuvá, e com outro pé está apoiado em fundamentos religiosos, teológicos e por aí vai. Entendeu? A pessoa não conseguiu ainda mergulhar de cabeça, né, nos estágios, na Torá. Parece que ainda não confia no Eterno, sabe? Ainda não confia que o Eterno realmente pode conduzir essa pessoa da melhor maneira possível pela Torá, pois a Torá é perfeita, entendeu? Então, são pessoas que às vezes ouvem um estudo aqui, outro estudo ali, acompanha. Nada contra você visitar outros canais, meu irmão, tá? Você é livre, que isso? Tá? Não estou falando de você visitar um canal, não se trata disso. Mas é fazer da sua forma de pensar a partir da forma como talvez você vivia antes de iniciar o seu caminho em Teshuvá, no Egito, entendeu? Trazendo ainda costumes do Egito, trazendo no coração ainda aquela recordação, aquele saudosismo, aquela saudade das coisas que se faziam no Egito. Meu irmão, tá na hora de, como diz a minha esposa, né? Quebrar o retrovisor e olhar para frente, tá? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, realmente não é digno de mim, como falou Yeshua. Não ser digno de Yeshua, isto é, não é digno da Torá, de ter a Torá na sua vida e de vivê-la de uma forma incrível, entendeu? Então eu sei que no início da caminhada é um turbilhão de perguntas, uma busca incessante por respostas. E eu sempre digo isso aqui, gente, que eu vou falar novamente, tá? E sempre tem pessoas novas que nos prestigiam com a sua participação, iniciando o seu caminho de retorno. Veja bem, calma, meu irmão, tá? Qual o primeiro passo? A cada Shabat, vá estudando as porções que são daquele Shabat, né, da Torá, porque o centro, o núcleo, certo? O ponto central do Eterno é a Torá. Então vai estudando. Qual é a próxima porção? Então é essa porção que eu vou estudar, certo? É essa porção. E você estudando as porções e automaticamente praticando no seu dia a dia aquilo que você está aprendendo, aí sim você vai começar a alcançar as respostas para as dúvidas que eu sei que você tem aí no seu coração, tá? Então, cada uma dessas dúvidas terão suas respostas no momento certo, tá? Não precisa você querer saber tudo de uma vez. E você nem vai conseguir isso, tá? Ter todas as respostas de uma vez só. Porque para entender determinados tópicos a respeito de uma dúvida que você tem, é preciso que primeiro você entenda tópicos anteriores a esses que vão servir de base para os tópicos seguintes das suas dúvidas, entendeu? Então, um assunto por vez, uma porção por vez. Por isso que a Torá está dividida em 54 porções, tá bom? Não tente avançar, não, calma, meat, pouco a pouco, sem pressa, calma, não precisa correr. Eu sei que você está entusiasmado, meu irmão. Eu sei que você, né?
Igual Moshe, quando recebeu a Torá, com aquele entusiasmo de compartilhar. Calma, meu irmão, calma. Segura aí, tá bom? Então vamos lá, passo a passo, meu irmão, tá bom? Passo a passo. E as respostas vão chegando no momento certo, quando seu coração estiver pronto para ouvir. É aí que você vai ter a sua resposta, tá bom? É assim. Então, passo a passo. Então, veja só, infelizmente, voltando aqui, pela ausência de Moshe em relação ao tempo que ficou, 40 dias e 40 noites, no monte, falando com o Eterno, na verdade, o Eterno estava dando instruções para Moshe. Então, facilmente, o povo, ou melhor, parte do povo de Israel, esqueceu o Eterno, se afastou do Eterno. Foram todos? Repito, não. E eu trouxe essa ilustração aqui justamente por isso. Porque você percebe aqui no centro, nesse desenho, algumas pessoas em volta do bezerro de ouro, se alegrando, rindo, né? Como diz a expressão aqui em vermelho. Mas outras pessoas, como é o caso aqui, ó, deste casal com esta criança, e mais este senhor aqui, ó, representando a tribo de... Qual foi a única tribo? Vamos lá, Sabatina. Sabatina, né? Mas aqui é a Sabatina sem régua, né? Não tem a régua. Quem passou pela régua aí. Ainda peguei o final desse tempo aí. Ainda bem que passou, né? Então vamos lá. Qual foi a única tribo que não participou da ocasião lá da confecção, da construção e da adoração do bezerro de ouro? A tribo de Levi. E é por esse motivo que o Eterno separa a tribo de Levi para serem sacerdotes no Mishkan, no tabernáculo, tá bom? Então o Eterno os trouxe para mais perto dele e separou Arão, irmão de Moisés, para ser o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote. Então olha só que privilégio, gente, da tribo de Levi, que não concordou com aquilo que fizeram seus irmãos por ocasião do bezerro de ouro. E tiveram a aprovação do Eterno, e realmente o Eterno separou essa tribo, a tribo de Levi, para estar mais próximo do Eterno, no sentido de realizar os serviços no Mishkan. Portanto, tinham acesso aos utensílios que estavam no Mishkan, no tabernáculo, a menorá, os pães da propiciação, os sacrifícios que eram realizados, as ofertas que eram realizadas e assim por diante, né? Coisa que as outras tribos não podiam fazer. Podiam se aproximar da entrada ali do pátio, né? No Mishkan, mas não poderiam entrar no Mishkan, somente os sacerdotes, né? Verso 42. Então olha só, Estevão está falando que alguns dentre o povo de Israel fizeram isso. Verso 42. Velohim sar mealehem. O Elohim os removeu deles. Os removeu quem? Esse grupo idólatra que seguia com o povo de Israel, o Eterno removeu. Entendeu? Lembra daquelas várias ocasiões em que houveram pragas e outras pragas e outras pragas? Então, os rebeldes foram nessas ocasiões, perderam suas vidas nessas ocasiões também. Vaitnen lavod et tzivah hashamayim, e os entregou para servir aos exércitos. Faltou um S aqui depois desse O, né? Aos exércitos dos céus. No plural aqui, deixa eu ajustar aqui. O exército do céu. Os exércitos dos céus.
Pronto. Pronto. Elohim os removeu deles e os entregou para servir os exércitos dos céus. E o que são os exércitos dos céus? Aqui uma ilustração para você ter uma noção do que é, tá? É justamente as estrelas, planetas, todos os corpos celestes que, portanto, estão em um grau de magnitude que o ser humano vê e se vê tão pequeno diante de tudo isso. Isso é o que a gente encontra na Escritura como exércitos dos céus, tá bom? Portanto, uma parte do povo de Israel, infelizmente, teve contato com práticas místicas ligadas a justamente essas práticas aqui, tá certo? Servir ao exército dos céus, isto é, de considerar que as estrelas poderiam ser, de alguma forma, seus deuses. Kakatuv, conforme está escrito, Kakatuv, Besefer, no livro Hanivim, dos profetas, Hasvarim uminahá, Hagasten li, Bamidbar Arbaim Shana Beit Israel. Os sacrifícios e ofertas trouxeram para mim no deserto por 40 anos, casa de Israel. Isso está em Amós, esse texto que ele está citando, olha só. Então, Estevão está citando aqui profetas, tá? Amós, capítulo 5, verso 25. Ele continua ainda no próximo verso, que é o 43, tá? Saten et sukat moler, e carregaram a tenda de Moler. Moler, aqui você tem a letra Men, Lamed e o Het, Sufit. Dessa palavra também tem a palavra Meler. Eu coloquei aqui rei, tá? A tenda de Moler, que era um deus pagão da época, certo? E carregaram a tenda de Moler, que também você conhece nas traduções como Moloch, certo? Bem, a tenda de Moloch, em particular Moloch ou Moler, era um deus, obviamente, gente, criado pelo ser humano, pelos homens da época, idólatras, e que tinha uma forma semelhante ao que você está vendo nessa ilustração aqui, ó, tá certo? Cabeça de boi e corpo de um ser humano. E quando você tem isso, significa que a cabeça, que é a parte mais alta, que é a parte principal, o que está acima é o que é mais importante. Portanto, segundo essas pessoas, consideravam realmente que o animal estava acima do ser humano, no caso o boi, né? E daí você tem o bezerro de ouro, né? Aí você começa a perceber a conexão entre as atitudes idólatras por parte de alguns dentre o povo de Israel e que aprenderam isso já trazendo do Egito, tá certo? Então, Estevão está chamando a atenção no Sanhedrin ao falar isso, porque Israel teve contato com esse tipo de idolatria, uma parte do povo, tá? Então, Moloch ou Moler era assim. Então ele tinha aqui essa parte de boi como cabeça, corpo de um ser humano, e aqui na sua barriga ou no seu tórax, na parte interior, isso aqui era feito talvez de uma estrutura que suportasse o calor excessivo. Crianças eram colocadas vivas, gente. Olha só que terrível, né? Isso é algo realmente que, quando a gente vê esse tipo de coisa e imaginar que o ser humano já foi capaz disso, então acredite, sim, foi. Crianças vivas eram colocadas nessas entradas aqui, ó, tá? Então, portanto, nesse tipo cabiam várias, tá certo?
que eram os primogênitos daqueles que ofereciam. E eram práticas seguidas, inclusive, que fazia parte do ritual, a prostituição cultual. Eles praticavam sexo e realizavam também isso, colocavam crianças vivas nessas cavas aqui no tórax desse ídolo, a Moler. E olha só, Estevão fala isso assim direto, abertamente, tá? Abertamente. Quer dizer, se por um lado rejeitaram, alguns dentre o povo de Israel rejeitaram as instruções de Moshe, portanto a Torá, e que tempos mais tarde rejeitaram a instrução dos profetas, parte do povo de Israel, também parte do povo de Israel rejeitou as instruções de Yeshua a respeito da Torá. Então, a gente vai ver nos próximos versículos, não nessa aula que já está terminando, né? Mas nas seguintes, no término do discurso de Estevão, ele vai associar e dizer que estes que o acusam, motivo pelo qual ele está diante do Sanhedrin, na verdade, são descendentes destas pessoas que se comportaram de forma negativa diante do Eterno ao longo da história do povo de Israel. Não que sejam descendentes carnais, mas descendentes na maneira de pensar, descendentes no sentido de ter os desejos do seu coração semelhante àqueles que desobedeceram ao Eterno desde o Egito. Entendeu? Então, por isso, a insatisfação do Sanhedrin só vai aumentando, Tá? Agora, Estevão não está poupando palavras para falar diante do Sanhedrin. Tá? E continua o texto. Ve'et kohav Elohechem Reifan, e a estrela do Elohim de vocês, Reifan, como eu citei ainda há pouco, também consideravam os corpos celestes como sendo deuses. Tá? Então, existiam, citado por Estevão esses dois ídolos, tá? Moler, que era um deus dos amonitas e fenícios, tá bom? E que queimavam seus filhos ali no Vale de Rinom, com essas esculturas aqui, tá? Bem, então a gente vai ficando por aqui, o nosso tempo já deu, tá, gente? Temos aqui 1 hora já de transmissão, de estudo. Então, para não cansar você que veio do seu trabalho, tá bom? E que precisa descansar, tá bom? Para ter uma noite tranquila, de um excelente descanso. Então a gente vai concluir por aqui e eu deixo com você o meu Todarabá. O meu muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua paciência, certo? Em estar aqui e prestigiar esse estudo, essa aula, essa apresentação. E é sempre uma honra para todos nós, professores da Teshuvah Total, ter a sua participação. Tá bom? Eu agradeço novamente a todos pelo carinho, pelo incentivo, tá? Pelas tefilot, pelas orações a favor tanto dos professores do canal quanto de todos os nossos irmãos em Teshuvah, sejam aqueles que estão conosco no canal e sejam aqueles em qualquer parte do planeta e que estão em Teshuvah. Tá bom? Então, que nas nossas tefilot façamos isso. Apresentamos todas essas pessoas. Mesmo que você não saiba o nome delas, mas que você as apresente. Tá bom? Diante do Eterno, que o Eterno esteja sempre guardando e alimentando com a sua palavra, com a Torá, todos que têm sede de se chegar ao Eterno e de se alimentar da sua palavra. Bom? Ok, então não percam amanhã com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa.
Um grande abraço também, além do nosso querido Moré Renato e a toda a sua família, também mandar um abraço para a nossa querida irmã Lena Posner, também do Rio de Janeiro. Eu sei que tem mais irmãos do Rio de Janeiro, certo? Vai aí, eu não recordo agora o nome, né? E vai o nosso abraço a todos do Rio de Janeiro, tá bom? Nossa querida Lena Posner e o Alex, né? Seu marido Alex, tá bom? Então não percam amanhã, Moré Renato de Prísio com um pedacinho da Torá. Um programa incrível, onde o nosso querido professor Renato traz aí uma degustação do que nós teremos no próximo Shabbat, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, que conforme a escala aqui no canal vai ser o nosso querido Moré Marcos Felipe apresentando essa porção Maasei, e dessa forma sempre caminhando em Teshuvá, seguindo adiante, tá, gente? Com força, com coragem, e que o Eterno fortaleça a sua caminhada, firme seus passos a cada dia, tá bom? E que você possa realmente aproveitar ao máximo estes momentos que temos aqui de estudos no canal, tá bom? Ok, então eu me despeço de você essa noite, nesse maravilhoso estudo, e vou deixar vocês com uma linda canção desta maravilhosa dupla chamada Parvarim, tá bom? Com a música Ahavá Pshutá, amor simples. Ahavá Pshutá, tá certo? Então que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Laila Tov, uma boa noite, e nos encontramos amanhã aqui no canal, tá bom? Com o nosso querido Moré Renato de Prísio às 19 horas, horário de Brasília. Para quem é daqui de Manaus, às 18 horas, tá bom? Que aqui é 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília, ok? Então com vocês a dupla Parvarim, Ahavá Pshutá. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Lehiktraot, até logo. תודה רבה. תודה. תודה.